Olá, boa tarde. Tudo bom, pessoal? Como vocês estão? Vamos lá para mais uma aula, a aula da semana 6, né? Então, hoje nós vamos lá para o capítulo 11 do livro de ciências. Então, gente, para compreensão do conteúdo substâncias e misturas, a gente vai ler, né, da página 194 à página 203. Já a atividade, vocês irão responder lá da página 204 e 205, as questões 4, 6, 7 e 8. Identificação de substâncias puras. O que o leite, a água potável e o granito têm em comum? Todos são misturas de substâncias. O leite é uma mistura de água, lactose, que é um tipo de açúcar, sais minerais, proteínas, gorduras, vitaminas e muitas outras substâncias. E embora você não veja, quando bebe água, está ingerindo também vários sais minerais, além de um pouco de gases dissolvidos na água. Por último, o granito. O granito ela é uma rocha formada por uma mistura de minerais, que é o quartzo, de cor branca, o feldspato, que é o cinza, e a mica, que é essa da tonalidade preta. Então, aqui na imagem, né, nós vemos um copo de leite, um copo de água e uma pedra de granito. Pontos de fusão e de ebulição. Então, no capítulo 3, né, acho que vocês viram, durante o ciclo da água, que ela passa por mudanças de estado físico. Então, gente, como a gente pode ver aqui na figura, né, 11.3. Aqui na figura, a gente, né, vê todos os estados da água. A solidificação, a fusão, a condensação e a evaporação. Então, outros materiais, né, como o ferro e o alumínio, eles também podem passar por mudanças de estado físico. Agora vamos saber um pouco mais sobre as mudanças de estado da água e de outras substâncias puras. À medida que se fornece energia em forma de calor a um pedaço de gelo, sua temperatura vai subindo até chegar a 0 graus Celsius. A partir desse momento, o calor passa a provocar a mudança do estado sólido para o estado líquido, que, gente, essa é o estado de fusão. Então, enquanto houver água nos dois estados, líquido e sólido, a temperatura desse sistema vai se manter, né, em 0 graus Celsius. Somente quando todo o gelo estiver derretido é que a temperatura vai começar a subir. O mesmo vale para os processos, né, inversos. Durante a passagem da água do estado líquido para o sólido, que é a solidificação, o sistema se mantém em 0 graus Celsius. Portanto, durante a fusão ou a solidificação, a temperatura do sistema formado por água líquida e gelo permanece constante. A temperatura de todas as substâncias puras permanecem constante durante a fusão ou a solidificação. Então, a temperatura do ouro no nível do mar, por exemplo, é de 1064 graus. Como a gente pode ver aqui na figura, dizemos então que o ponto de fusão ou a temperatura de fusão ou de solidificação do ouro é de 1064
graus Celsius. Então, gente, aqui na imagem nós vemos o ouro fundido, né, sendo despejado em uma forma durante a produção de barras. No detalhe, a barra de ouro após a solidificação, né, a gente pode ver como fica bem lisinha, né, linda. Cada substância tem um ponto de fusão específico. Vamos ver agora alguns exemplos. O ponto de fusão da água é de 0 graus Celsius. O do ferro é de 1535 graus e o do ouro é de 1063. Portanto, o ponto de fusão é uma propriedade que ajuda a identificar as substâncias. Além de ter um ponto de fusão específico, cada substância tem um ponto de ebulição específico ou uma temperatura de ebulição. Essa propriedade também nos ajuda a identificar a substância. Sob pressão de 1 atm, o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius, o do mercúrio é de 357 e o do ferro é de 3.000 graus. Dessa forma, cada substância entra em ebulição a uma temperatura em determinada pressão. Assim como na fusão, durante a ebulição, a temperatura da substância não se altera. Somente depois que a mudança de estado se completa é que a temperatura da substância começa a aumentar. Agora, que você já deve ter compreendido é que uma maneira de diferentes substâncias bem parecidas é pela análise de suas propriedades, chamadas de propriedades específicas da matéria. Os pontos de fusão e de ebulição mudam quando se misturam substâncias. O ponto de ebulição da água, por exemplo, aumenta quando se acrescenta a ela um pouco de sal. Por isso, essas propriedades específicas também são usadas para saber se a substância é pura. Densidade. A densidade é outra propriedade específica dos materiais. Para conhecê-la, vamos começar falando sobre as duas propriedades gerais da matéria, isto é, propriedades que todos os corpos possuem, a massa e o volume. Toda matéria tem massa que pode ser medida em uma balança e toda matéria ocupa lugar no espaço, ou seja, tem volume. Um exemplo é em relação à massa, pode-se ter 1 kg de arroz e 1 kg de água. Em relação ao volume, pode-se ter 1 litro de água e 1 litro de leite. Imagine a seguinte situação: coloca-se em um dos pratos de uma balança um peso de chumbo e no outro prato um peso de alumínio, ambos os pesos com o mesmo volume. A balança de pratos funciona como uma gangorra. O prato que contém a maior massa fica em um nível mais baixo do que o outro prato, como a gente vê, né, aqui na figura 11.5. Note que o prato que fica mais baixo é aquele em que está o peso de chumbo. Isso acontece porque sua massa é maior que a do peso de alumínio. Esses materiais diferem, portanto, na relação entre massa e volume, a qual chamamos de densidade. No exemplo, o chumbo é mais denso que o alumínio, pois tem massa em um mesmo volume. Para encontrar a densidade de um material, dividimos sua massa pelo seu volume da seguinte forma:
Na fórmula, o D representa a densidade, o M representa a massa e o V o volume. A densidade pode ser expressa em diferentes unidades de medida, por exemplo, grama por mililitro, quilograma por metro cúbico e grama por centímetro cúbico. Vamos ver mais este exemplo. Se pusermos um recipiente de vidro cheio de água em um dos pratos de uma balança e no outro prato colocarmos um recipiente igual, mas cheio de óleo de soja, a balança vai inclinar-se para o lado da água. Isso porque a massa de 1 litro de óleo de soja é 0,8 quilogramas e a massa de 1 litro de água é 1 quilo. Então, a densidade do óleo de soja é de 0,8 kg/litro e a densidade da água é 1 kg/litro. A água é mais densa do que o óleo de soja. Percebeu a diferença? Há mais massa em 1 litro de água do que em 1 litro de óleo de soja. A densidade tem relação com a flutuação dos corpos. O gelo e o óleo de soja, por exemplo, flutuam na água líquida porque são menos densos que ela, como nós podemos observar na figura ao lado, certo? O petróleo também é menos denso que a água. É por isso que, em caso de acidente com navios petroleiros, esse composto flutua na água do mar. Na figura 11.7 é possível ver o resultado do vazamento de petróleo no mar. Vemos então que a densidade, assim como o ponto de fusão e o de ebulição, é de uma característica específica dos materiais e, portanto, nos ajuda a saber se uma substância é pura ou se é uma mistura de substâncias. A densidade da água pura, por exemplo, é de 1 grama/mililitro, enquanto a mistura de água com sal de cozinha apresenta densidade diferente. Quanto maior a concentração de sal, maior será a densidade da mistura. Misturas homogêneas e heterogêneas. Considere duas misturas, uma de água e areia e outra de água e sal. Qual é a diferença entre elas? Bom, quando a mistura de água e areia é agitada, podemos ver grãos de areia espalhados na água. Logo em seguida, a areia se deposita no fundo e é possível distinguir os componentes da mistura a olho nu. Nesse caso, temos uma mistura heterogênea. Como a gente pode ver, observar, né, gente, aqui na figura 11.9, uma mistura heterogênea de água e areia. Bom, o granito e a mistura de óleo e água são outros exemplos de misturas heterogêneas. Nelas é possível distinguir visualmente as diferentes substâncias presentes na mistura. E quanto à mistura de água e sal? Se adicionarmos a um copo de água uma pitada de sal e mexermos o líquido, o sal se dissolve e teremos uma mistura que não é possível distinguir os componentes a olho nu, nem com o uso de lentes que ampliam a imagem. Portanto, dizemos que essa é uma mistura homogênea, também chamada de solução de água e sal. O soro fisiológico, por exemplo, é uma solução de água e sal, cloreto de sódio, que contém 9 gramas de sal por litro. Ele é usado, por exemplo, em hospitais, em alguns casos de desidratação, como vocês podem observar aí no livro de vocês, né, na figura 11.10. Soluto e solvente. Nas soluções como as de água e sal ou de água e açúcar, há um soluto.
o sal ou o açúcar, que é a substância que se dissolve, e um solvente, a água, a substância que dissolve o soluto. As soluções em que a água é o solvente são chamadas soluções aquosas. Também há soluções gasosas, como o ar não poluído, e soluções sólidas, como as ligações metálicas. A quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente pode variar em uma mistura. Se adicionarmos uma quantidade muito grande de sal à água, chegaremos a um ponto em que o soluto não se dissolve mais e se deposita no fundo do recipiente. A mistura não passa então a ser heterogênea. Você pode fazer esse experimento em casa. Então, gente, vocês podem pegar, um copo de água e colocar uma pitadinha de sal e misturar. Vocês irão observar que não dá para diferenciar, a água do sal ou a água do açúcar. Já como a gente viu, na imagem anterior, que quando a gente coloca água e areia no mesmo recipiente, é possível diferenciar, a areia da água. Separação dos componentes de uma mistura. Já vimos que não é comum encontrar substâncias puras na natureza. Geralmente, encontramos misturas de muitas substâncias diferentes. E em algumas situações, queremos separar seus componentes para obter sal de cozinha a partir da água do mar, para remover impurezas da água em estações de tratamento, para fabricar perfumes com componentes obtidos de folhas e flores, para extrair das plantas substâncias com propriedades medicinais. Para a execução de todos esses processos, é necessário o uso de técnicas que separam os componentes das misturas. A catação, portanto, é o processo de separação dos componentes de uma mistura heterogênea de sólidos feito com as mãos ou com uma pinça. Aqui na imagem a gente pode observar a separação de lixo para reciclagem. Então, gente, os materiais eles são separados pelo método da catação. Aqui abaixo nós temos a peneiração. Então, a peneiração, ela separa, portanto, os componentes sólidos de uma mistura heterogênea com base no tamanho. Então, na imagem, a gente vê aqui um trabalhador usando sua peneira para separar a areia. A levigação consiste em usar uma corrente de água para separar corpos mais densos de corpos menos densos em uma mistura heterogênea de sólidos. Quando o ar é usado no processo de separação de misturas heterogêneas de sólidos, classificamos esse processo como ventilação. A separação magnética é usada em misturas heterogêneas nas quais um dos componentes é atraído por um ímã. Aqui na imagem a gente observa, a separação magnética do ferro é utilizado na reciclagem. Quando um dos componentes de uma mistura heterogênea é solúvel em água e outros não, é possível usar a dissolução fracionada. No caso, podemos adicionar água à mistura de açúcar e areia em quantidade suficiente para dissolver todo o açúcar. Em seguida, basta despejar com cuidado a água com açúcar em outro frasco. Restará então um recipiente com areia e outro com uma mistura homogênea de água com açúcar, cujos componentes podem ser separados por outros processos, como a destilação ou a evaporação. Então, aqui na imagem, a gente observa aqui na primeira imagem a areia e a açúcar. Na segunda, a gente já pode observar a água e a açúcar, e a areia embaixo.
Na terceira, a gente vê aqui a areia embaixo, né, no frasco, com a água e açúcar. E no segundo frasco já tem a água e a açúcar dissolvidas. O processo de filtração é muito usado nas residências para filtrar a água da torneira antes de bebê-la. A vela do filtro retém as partículas maiores, como partículas de solo ou certos micro-organismos, e deixa passar a água com sais minerais e outras partículas muito pequenas. A filtração é, portanto, um processo de separação de misturas heterogêneas formadas por componentes sólidos e líquidos, ou sólidos e gasosos. Se você deixar uma mistura de areia e água em repouso, verá que a areia, que é mais densa, vai se depositando no fundo do recipiente. Esse processo é chamado de decantação. Além de separar sólidos de líquidos, a decantação também pode ser usada para separar diferentes líquidos que não se misturam e que sejam de densidades diferentes, como a água e o óleo. Após a decantação, pode-se usar um funil com uma torneira que é fechada depois que o líquido mais denso é transferido para outro recipiente. Na imagem, nós temos a representação de separação, de mistura heterogênea de água, que é a mais densa, e óleo menos denso. Depois que toda a água sai do funil, a torneira, gente, ela é fechada. Evaporação. Você sabe de onde vem o sal que utilizamos para temperar os alimentos? E aí, vocês sabem? Então, gente, em muitas regiões do Brasil, como no Rio Grande do Norte, o sal é obtido a partir da água do mar. Para isso, é utilizado o método de evaporação, que permite separar de uma mistura homogênea o componente sólido dissolvido. Primeiro, a água do mar é bombeada para imensos tanques que formam as salinas. Com o calor do sol, a água dos tanques evapora, deixando no fundo apenas o sal, que é então recolhido e tratado para retirada das impurezas. Na evaporação, a fração líquida da mistura não pode ser reutilizada, apenas o material sólido é recuperado. A destilação é usada para separar componentes de uma mistura homogênea formada por um líquido e um sólido dissolvido, como uma mistura de água e sal, ou por dois líquidos com pontos de ebulição muito diferentes. No processo de destilação simples, o líquido pode ser recuperado. Para isso, usa-se um aparelho chamado destilador, como representado de modo simplificado aqui na figura ao lado. Se desejarmos separar uma mistura de água e sal, sem descartar a água, devemos fazer uma destilação. O vapor de água passa pelo tubo interno do condensador, cujo tubo externo é resfriado por uma corrente de água fria. Como a temperatura do tubo é mais baixa, o vapor que se condensa e volta a ser água líquida, escorrendo até ser recolhida em um frasco. O sal permanece no recipiente da fervura. Então, aqui na imagem, a gente tem a representação de destilação simples feita em laboratório. A água obtida, resultante da condensação do vapor, é chamada de água destilada e é uma substância pura. Destilação fracionada e o petróleo. Para separar uma mistura homogênea de líquidos com pontos de ebulição próximos,
pode-se usar a destilação fracionada. Por esse método, é possível separar misturas compostas por muitas substâncias como o petróleo. O petróleo é um líquido escuro e oleoso extraído de depósitos subterrâneos. É formado por uma mistura de substâncias orgânicas resultantes da transformação, ao longo de milhões de anos, de algas e outros seres microscópicos aquáticos que foram soterrados. Depois de sua extração, o petróleo é transportado para refinarias, onde seus componentes são separados e purificados nas chamadas torres de fracionamento. O petróleo é aquecido em uma fornalha, vaporiza-se e sobe pela torre. Os vapores com temperatura de ebulição mais alta se condensam nas partes mais baixas da torre, que é mais quente, e o líquido é recolhido. No alto da torre, os vapores que têm temperatura de ebulição mais baixa se condensam. Em cada nível da torre, condensa-se uma fração de petróleo, resultados em vários produtos, como a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o gás de cozinha, conhecido como gás liquefeito do petróleo. Então, gente, como vocês podem observar, a imagem é abaixo no livro de vocês. Transformações químicas. Nas misturas que estudamos até aqui, cada substância mantém suas propriedades originais, mesmo após ser misturada a outras. Ao misturarmos água com areia, por exemplo, a água e a areia mantêm as propriedades que tinham antes de serem misturadas. Dizemos que houve apenas um fenômeno físico. Agora, imagine a seguinte situação. Misture farinha de trigo, açúcar, ovos, manteiga e fermento, e então você terá, pelo menos no início, apenas uma mistura de ingredientes, cada um com suas propriedades. Mas ao levar a mistura ao forno, após algum tempo, ela ficará bem diferente, transformando-se em um bolo. Nesse caso, ocorreram transformações químicas, isto é, reações químicas entre os ingredientes do bolo, produzindo novas substâncias com novas propriedades. Neste caso, houve um fenômeno químico. Veja mais alguns exemplos de transformações químicas. Observe as fotos da figura 11.22. Na primeira foto, uma pessoa está rasgando um papel e na segunda, papéis estão sendo queimados. Você sabe dizer qual das duas situações é um exemplo de transformação química? Então, as transformações químicas ou reações químicas alteram a natureza da matéria e, consequentemente, suas propriedades específicas, como densidade e pontos de fusão e ebulição. Em outras palavras, uma transformação química ocorre quando novas substâncias são formadas. É o caso do papel, feito de celulose, que ao ser queimado se transforma em fuligem, carbono. E em alguns gases, entre eles o gás carbônico. Então, observem agora a figura 11.23, ela mostra bolhas resultantes da formação de um gás, o gás carbônico. Após a reação química entre ácido acético, que é uma substância do vinagre, e uma solução de bicarbonato de sódio. Então, gente, em certos casos é possível enxergar a olho nu evidências da ocorrência de uma transformação química. Aqui na foto, a gente vê a formação de bolhas de gás carbônico após a adição de vinagre a uma solução de bicarbonato de sódio. Hora da atividade. Então, a atividade de hoje
É lá da página 204 e 205. Vocês irão responder as questões 4, 6, 7 e 8. Então, gente, na questão 4 diz o seguinte: observe os itens abaixo e no caderno identifique as misturas homogêneas e as heterogêneas. Letra A, água e areia. Letra B, granito. Letra C, água mineral não gasosa. Letra D, água com sal totalmente dissolvido. Letra E, petróleo boiando na água do mar depois de um vazamento de navio petroleiro. Letra F, ar atmosférico não poluído. Então, gente, vocês irão dizer quais dessas misturas aqui acima são homogêneas e quais são heterogêneas. Questão 6. A figura ao lado mostra um equipamento usado em laboratório para separar líquidos. Letra A. Qual é o líquido mais denso? Justifique sua resposta. Letra B. Que processo está sendo utilizado para separar esses líquidos? Então, gente, observem a imagem, viu? E respondam as questões que estão sendo pedidas aí na questão 6. Questão 7. Na foto aparecem duas velas de filtro de água, uma limpa à esquerda e outra suja à direita. Que processo de separação de misturas deixou a segunda vela suja? Questão 8. Você conheceu neste capítulo alguns métodos para separar misturas, como a destilação simples, a destilação fracionada, a catação, a decantação, a separação magnética, a dissolução fracionada seguida de destilação ou evaporação. Agora, no caderno, indique os métodos que podem se aplicar a cada caso. Letra A, óleo e água. Letra B, sal e areia. Letra C, arroz e feijão. Letra D, álcool e água. Letra E, farinha e arroz. Letra F, limalha de ferro e açúcar. Letra G, água e sal. Então, gente, essa é a nossa atividade, nossa última atividade do caderno. Respondam, tá? Que na próxima aula a gente vai corrigir. Então, gente, finalizamos por aqui mais uma aula. Agradeço pela atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado das aulas, viu? Essa é a nossa última aula, né? Vocês já irão entrar de férias. Desejo que neste Natal toda a tristeza e todos os problemas sejam substituídos por sorrisos, gratidão, carinho, positividade, saúde, energia, amor, e desejo boas festas, né? Que Deus abençoe a todos nós. E fico muito feliz de ter contribuído um pouco aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus, viu? Tchau, boas férias!